termo democracia significa, entre outras coisas, garantir aos cidadãos o direito de influir e tomar decisões políticas. Normalmente isso acontece por meio de representantes eleitos. A chegada da internet criou novas possibilidades para a participação popular quanto a políticas públicas e em relação aos destinos do município, do estado e até mesmo do país. Hoje vamos conversar sobre cidadania e internet, ou cibercidadania, com as nossas convidadas estrangeiras, as professoras Eva Campos Domingues, da Universidade de Valladolid, na Espanha, e Cristina Leston Bandeira, da Universidade de Hull, na Inglaterra. Eu dou aqui as boas-vindas às nossas convidadas. A Eva vai falar um portunhol, né, Eva? Misturando, está há pouco tempo aqui no Brasil. E a Cristina é de origem portuguesa, então fala o português fluentemente, óbvio, né? Mais ou menos. Mas eu queria então começar, Cristina, por você, talvez, enquanto a Eva vai entrando no ritmo do português, para fazer um comentário sobre esses movimentos que a gente tem visto se espalharem pelo mundo e aqui também no Brasil, lá na Inglaterra, inclusive, onde você vive. A gente assistiu ao Occupy London, a gente teve o Occupy em várias cidades dos Estados Unidos, em outras cidades europeias também, sobretudo depois da crise que se abateu, a crise financeira, econômica que se abateu sobre a Europa e sobre os Estados Unidos, e aqui mais recentemente no Brasil também. Como é que vocês que estudam essa área enxergam isso que vem acontecendo no mundo hoje com a ajuda da internet? Bem, o meu estudo na Universidade de Hull, na Inglaterra, é muito orientado para a forma como os parlamentos lidam com esses movimentos, que, claro, põe uma pressão muito grande nas instituições representativas e, portanto, a maneira como nós olhamos para esses movimentos é muito a pensar de que forma é que esses movimentos, de facto, questionam, como estava a dizer, a representação democrática e o modelo democrático representativo. E como nós vemos é este desenvolvimento de democracia participativa, que há cada vez mais uma comunidade justamente pela internet, que tem os meios e tem a vontade de participar e de dar a voz e de mostrar o seu ponto de vista por eles próprios diretamente, e isso é uma realidade que não vai desaparecer, que vai se tornar cada vez maior, não é? Como é que esses movimentos se desenvolvem, como é que nós podemos ter esses movimentos integrados na democracia representativa, porque temos muitos modelos, mas no fundo o modelo democrático, ao fim e ao cabo, é sempre o modelo que funciona, não é? E, portanto, o que se tem verificado no mundo inteiro, como estava a dizer, é verificar as instituições representativas desenvolverem mecanismos para integrar o mais possível esses movimentos participativos da sociedade. Não funciona sempre muito bem e eu acho que ainda temos um longo caminho para percorrer. Ainda estamos a aprender muito como fazer esse caminho. Agora é interessante a gente notar como há uma diferença entre aquilo que se vê no mundo virtual e as imagens que se veem no mundo real, da violência, dos distúrbios. Qual é o limite para isso? Nessa tensão entre liberdade de expressão e monitoramento, controle e até espionagem, Eva? Na Espanha, na universidade onde eu trabalho, a Universidade de Valladolid, a gente estuda a comunicação política desde o ponto de vista do cidadão e como as instituições fazem atenção com toda essa expressividade cidadã. É importante a questão que você está a deslocar aqui, porque é onde está o limite, não é mesmo? Onde está o limite também das manifestações na rua e na internet. No Parlamento, por exemplo, espanhol agora é uma situação muito delicada, porque na internet a instituição está a motivar, a incentivar o Parlamento aberto, a participação, mas na rua, na praça pública o Parlamento está
muito limitado pela polícia, não é muito difícil o cidadão ter um acercamento aos seus representantes. É, portanto, que como mudam as ações de representação e de manifestação dos cidadãos. Uma manifestação pacífica é possível, mas quando extralimita aqueles limites do bem comum e da liberdade dos outros, há questões que ainda há que trabalhar. Principalmente, eu acho que em países muito agitados politicamente, pela crise econômica e política, como é o caso da Espanha. Na sua resposta, você disse que esse movimento tende a crescer ainda mais com a expansão e o acesso cada vez mais frequente e presente da internet entre as pessoas de maneira geral. Agora, isso, na sua visão, também significará um aprofundamento da chamada crise da representatividade? Pois a questão é justamente essa. E a questão é de que forma é que os governos e os parlamentos, as instituições representativas, vão reagir a essa realidade, que é uma realidade que não vai desaparecer. E de certas sociedades, certos padrões, há ainda uma reação muito negativa a abrir as portas a essa participação. Se houver uma muralha muito grande contra essa participação que se espalha quase, sobretudo a nível da internet, a reação, eu penso que tende a ser mais de conflito, não é? Se as instituições representativas têm formas de integrar essa participação, como está a acontecer aqui no caso, por exemplo, do Senado brasileiro, não é? Que há uma série de instrumentos como a e-cidadania e uma variedade de instrumentos de comunicação, de contactar a instituição. Se há uma integração em que, lá está, a Eva estava a falar da realidade, por exemplo, em Espanha, que a realidade virtual parece muito aberta, mas depois a realidade factual chega-se ao prédio e não se pode entrar, há uma expectativa que não se vai a encontro, não é? Gera-se uma frustração. Se não há essa frustração, se as pessoas se podem expressar e se veem que a instituição está a ouvir e até integra algumas ideias, não podem ser todas, não é? Porque todos os cidadãos têm os seus interesses próprios e tem que haver esse conhecimento, mas é mais a perspectiva de que estamos a ser ouvidos. O cidadão está a ser ouvido, pelo menos, e, em alguns casos, até pode ser que seja integrado na própria instituição. Essas imagens de violência em vários países do mundo, na verdade, não são recentes, né? A gente, indo anos atrás, a gente percebe, por exemplo, que em Seattle, naquele encontro da OMC, da Organização Mundial do Comércio, houve confrontos enormes, né? E a questão vai além de uma simples ou da relação com o poder legislativo. A questão econômica, naquele momento, era, e contra a globalização, né, que era o tema forte daquele encontro, né, era o tema contra o qual esses manifestantes iam e se apresentavam ali. Ou seja, a gente pode, então, dizer que, no caso dessas manifestações contra o parlamento, é um caso que passa ao largo ou que seja diferente daquelas outras manifestações mais voltadas para questões econômicas, ou tudo faz parte de um grande processo? Talvez tudo faça parte de um grande processo, mas eu acho muito interessante que a população se manifeste diante da Casa do Povo, que é o Parlamento, não? É o lugar onde há todos os seus representantes, e eu acho que isso tem um caráter muito maior, mais significativo. Também eu acho que os movimentos, mesmo agora os últimos, da Primavera Árabe e todos os que foram depois, têm algumas questões comuns, mas cada uma tem umas características próprias, e acho também um pouco dificultoso tentar olhar todos por um mesmo padrão. Acho que cada um tem um contexto, mesmo as ferramentas digitais são usadas de diferente forma e por diferentes formas de liderança. Eu acho que tudo isso é interessante ver um movimento global, mas tendo em conta que em cada ponto tem as suas características próprias. Por conta dessa crise do sistema representativo, do modelo representativo, que tende a se agravar na sua visão e na visão de muitos,
países na Europa já começaram a experimentar certas formas de relação entre eleitores e representantes, utilizando mais a internet e processos de aproximação, como, por exemplo, no caso da Islândia, no caso da Suécia. No caso dos países nórdicos, eles estão experimentando novas formas de comunicação e de contato mais direto entre eleitores e representantes. Vocês acham que essas formas mais diretas de representação tendem a crescer e a serem utilizadas também em outros países? Quando eu estava a falar da crise da representatividade, eu não acho necessariamente que haja uma degradação. O que há é um desenvolvimento de outras formas democráticas. E os exemplos que está a dar agora são justamente esses. E há mesmo estudos mostrando que há um desenvolvimento concomitante de 3 formas de democracia, que é a democracia representativa, porque, apesar de tudo, as eleições continuam aí, temos cada vez mais eleições, e há a democracia direta, que são referentes, são iniciativas desse tipo, são petições, são uma variedade de instrumentos diretos que os cidadãos podem ter, e a democracia, que os ingleses chamam, os americanos chamam de advocacy democracy, que é uma democracia, participativa, mais ao nível de elite, mais ao nível de detalhe, de fazer comentários em relação a propostas legislativas. Como é aqui o exemplo no Senado e cidadania, seria um bocado um modelo de advocacy democracy. Esses modelos concomitantes vão se desenvolver cada vez mais, já se estão a desenvolver cada vez mais. E o que nós estamos a ver é uma transformação da democracia. Não necessariamente uma crise propriamente da democracia. Há crise porque há muito questionamento e há lutas na rua e tudo isso, mas há uma transformação ao mesmo tempo que acontece com o desenvolvimento concomitante desses modelos todos. Portanto, citou o caso da Islândia, o caso dos nórdicos, o caso da Escócia, que é um caso muito pequenino, que muitas vezes não é conhecido cá fora, é um caso muito interessante também para ver esse ponto de vista. E há uma série de parlamentos no mundo inteiro, na Coreia do Sul, por exemplo, que estão a desenvolver esses mecanismos justamente para os cidadãos terem essa possibilidade de dizer diretamente o que é que querem. E o truque, aí é os parlamentos não reagirem contra isso, a receberem isso de braços abertos e integrarem. Agora, se me diz, vamos ter um dia em que tudo é decidido assim, não, isso não é possível. Não é possível ter tudo decidido aí, assim, de forma de democracia direta. Isso era um modelo antigo dos gregos, não é? Mas numa sociedade que nós temos agora, de milhões e milhões de pessoas que sabem, que estão informadas e que querem participar, esses modelos têm que estar lá, essas possibilidades têm que estar lá, mas concomitante em combinação com outros modelos democráticos. A gente viu agora vários casos de reportagens e vazamentos anteriormente feitos pelo Wikileaks, e depois dessas reportagens agora que saíram por conta dos vazamentos feitos pelo cidadão norte-americano Snowden, que justamente questionava esses processos de controle, monitoramento e questionava a possibilidade da democracia se manifestar, sendo que o Estado estaria tendo esse papel de controlador, como um grande Big Brother aí, olhando para tudo e vendo o que cada um faz. Esses eventos, de alguma forma, complicam ainda mais esse processo de ciberdemocracia? Não, eu acho que não. Eu acho que também são uma chamada de atenção para um poder muito importante numa democracia, que são os mídias. Eu acho que esse tipo de situações é também uma forma de ser os mídias, que têm um modelo de comunicação muito vertical e às vezes elitista, que eles também têm um dever e uma obrigação cidadã, não é? Que é controlar o poder político, responder ao cidadão, e acho que isso é interessante também, porque o tema de Wikileaks, por exemplo, eu acho que representou um ponto diferente de jornalismo. No país onde eu moro, em Espanha, isso significou uma transformação, o início de uma transformação do modelo comunicativo tradicional. Num país muito polarizado, em 2 grandes partidos,
Wikileaks abriu um novo modelo informativo, jornalístico e mediático que está a transformar também a democracia. Qual é o papel dos mídias neste novo cenário? E eu acho que é um processo de maduração e de melhorar a democracia. Foi bom você ter tocado nessa questão, porque num regime democrático, além de haver esse processo de representação, você também consegue moldar a opinião pública por meio da mediação dos meios de comunicação, né? E obviamente que esse poder dos meios de comunicação, por força dessa possibilidade de formatação da opinião pública, vem sendo enfraquecido ao longo do tempo. E um escritor chamado Pierre Levy, inclusive, lançou um livro com esse título, que dá título também a esse programa de hoje, que é Ciberdemocracia, e questiona justamente esse processo evolutivo em que os meios de comunicação vão perdendo poder em favor de uma comunicação mediada ou feita mais diretamente se usando a internet, não é? Como é que você vê esse possível enfraquecimento dos meios tradicionais de comunicação e uma participação cada vez mais direta dos cidadãos também como agentes noticiosos? É uma realidade que se está a desenvolver muito, não é? E, de facto, a utilização da internet, de reportar, de dar notícias no momento, traz uma dimensão completamente diferente que os meios de comunicação social tradicionais não têm necessariamente, e questiona muito o papel deles a vários níveis. E é mais uma dimensão que transforma, que dá, os ingleses dizem empower, dá um poder não dá bem essa tradução, ao cidadão pensar que pode participar, pode ter a sua visão, pode dizer dar as suas ideias. Agora, a nível do desenvolvimento, se pensar a nível global da ciberdemocracia, o meu sentido e já vejo isso um bocadinho a nível da comunicação na internet, dos grupos que seguem no Facebook e no Twitter os parlamentos, que é a área que eu sigo mais. Ao longo do tempo, eu acho que essa informação, esse controle individual, mediático, direto pelas pessoas, como é impossível realizar-se de facto com milhões, o que acontece, que eu vejo já agora acontecer a nível muito pequeno, é uma seleção natural de grupos. Tornam-se grupos virtuais. E depois há uma conversa que acontece entre certos grupos. Podem ser grupos largos e podem ser grupos com uma pessoa no Brasil, outra nos Estados Unidos, outra no Japão. Portanto, não são os grupos tradicionais que nós tínhamos, mas há uma seleção natural de grupos que falam entre si. E se pensar nisso, a esse nível, até pode ser quase que limitador da informação, porque é um grupo que circula a informação entre esse grupo, mas não passa necessariamente dali. E até há autores que dizem que isso até pode levar a uma redução da qualidade, da diversidade da informação. Mas vejo isso a um nível muito já bastante desenvolvido, não é? Não é agora. Mas, portanto, quando fala da ciberdemocracia a um nível global, há que pensar como é que isso faria na prática, qual é o processo, a caminhada até aí. Agora, ainda falando sobre esse papel dos meios tradicionais de comunicação, a gente lembra que uma coisa é o acontecimento em si, e outra coisa é como você narra esse acontecimento e cria representações daquele acontecimento. Por exemplo, no caso lá dessa crise financeira e econômica que se abateu sobre a Europa de maneira geral. A gente aqui no Brasil, por exemplo, o que vê mais representado na televisão, nos jornais, é sobretudo justamente os países Portugal, Espanha, Itália, que teriam sido mais afetados, e aquelas manifestações nas ruas, sobretudo pela questão do desemprego, não é? Como é que vocês interpretam e analisam essas representações que os meios de comunicação fazem no contexto da ciberdemocracia e da cibercultura? O papel dos meios nessa ciberdemocracia
que a gente compreende como a forma de inserir formas de democracia direta numa democracia representativa, é também interessante como catalisadores. Catalisadores. Qual é a sua função? Porque, como a Cristina diz, como é que consegue uma democracia com milhões de pessoas sair adiante? Só com processos de deliberação, promoção da participação e catalisação dos próprios mídias. Não é impossível que toda a população fique informado de todas essas questões que estão disponíveis em internet e tudo isso. Então, qual é o papel dos mídias em tudo isso? É um papel exatamente responsável, não é? Como eu acho que é a essência mesma dos mídias de comunicação. Agora, apesar desse papel, que é um papel até, de certa maneira, que deveria ser de organizar um pouco e tentar criar certos equilíbrios dentro de uma sociedade que muitas vezes tem tensões e dinâmicas que são muito voláteis, muitas vezes, a gente percebe que há uma tendência, ou tem havido uma tendência cada vez maior nas sociedades contemporâneas no sentido de uma tribalização, ou seja, cada vez mais você tem grupos e subgrupos, seja por questões de gênero, de raça, de religião. Como é que a ciberdemocracia pode ajudar nesse aspecto de talvez estabelecer um processo de comunicação que, se não no sentido de não aumentar as tensões naturais que existem entre essas diferentes tribos, né, mas pelo menos não ampliar essa radicalização. Uhum. Aí voltamos ao modelo tradicional. O poder legislativo é uma maneira de fazer isso. Se o poder legislativo, o poder representativo, é uma voz para mediar essas tensões, para canalizar, filtrar, ouvir essas tensões e dar vazão às preocupações que de facto têm importância, então é uma forma de avançar, não é? E, portanto, processos como a integração desses processos todos participativos dos cidadãos no poder legislativo, seja no Senado, seja na Câmara, seja em que Parlamento for, é uma maneira de lidar com isso. Também há outro lado, que é a ciberdemocracia dá também uma voz, muitas vezes, a pessoas e a grupos que não têm uma voz de outra forma. Uma outra questão que vem sendo tratada já de algum tempo por conta dessa crise da representatividade, de uma certa decepção com a política em várias partes do mundo, né, é a questão do absenteísmo. Quer dizer, as pessoas simplesmente não irem votar, né? E isso causa um problema para o sistema representativo, que é justamente a questão da legitimidade. Né? Por exemplo, na Europa, aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Se a pessoa não for votar, leva uma multa. Lá na Europa, de maneira geral, não é assim. Né? Que análise você faz sobre essa questão do absenteísmo e como é que você vincula isso à questão da ciberdemocracia? É um tema complexo, porque há muitas causas pelo que as pessoas podem não votar. Mas na Espanha, concretamente, há muitos estudos que investigam que uma da interpretação desse não voto é precisamente que os cidadãos não se sentem representados. Não? Por exemplo, as votações na Espanha para o Parlamento Europeu é uma votação com muita abstenção. E isso é uma questão importante que deixa sobre o tapete, sobre a mesa, que qual é a função, qual deveria ser esse tema da interpretação do voto em branco ou voto nulo, que também pode ser um voto nulo, não inválido. Nos movimentos sociais, e acho que mesmo foi aqui também em Brasil, um dos lemas destes movimentos era não nos representam. Por isso, há alguma força política que talvez não... Ou há forças políticas que não estão dando respostas a estas novas necessidades cidadãs. Na Europa estão surgindo novos partidos políticos, mas acho que seria interessante ver no futuro a trajetória que podem ter estes partidos políticos que estão
iniciando agora de uma configuração, uma organização diferente aos tradicionais. Não? Uma outra questão relativa à internet é a questão dos pseudônimos, né? Os nicknames. Como é que se lida, por exemplo, com essa questão, que é do pseudônimo, das entidades virtuais, dos personagens virtuais, nessa discussão no espaço público, né? No espaço público que deveria primar pela representação do indivíduo, né? Mas dele próprio, não de algo fictício. É uma questão que está a ficar cada vez mais problemática. É uma questão que, por exemplo, agora, atualmente em Inglaterra, nos últimos meses, tem havido muita discussão a propósito do que eles chamam os trolls, que são pessoas muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes que têm justamente esses perfis falsos, virtuais, né? Falsos, que não correspondem, que não identificam a pessoa que é e que depois causam muito problema, não é? Perseguem certas personalidades, são muito agressivos, muito ofensivos. E aí há questões diferentes, não é? Porque há a questão do cidadão, o cidadão comum pode fazer o que quiser, não é? Mas claro que se vai ofender, se calhar tem que perceber as consequências disso. E há uma série de sítios que já estão a ser bastante severos em nível de facto, descobrir quem é essa pessoa por trás desses perfis e atuar. E em Inglaterra, nos últimos meses, tem havido imensos casos, têm sido bastante públicos, mesmo pessoas que foram presas e multadas por terem feito comentários que não deviam. Racistas, sim, religiosos... Esse tipo de coisa, sim. Ou o tal troll, que são coisas diferentes, não é? Agora, se põe isso ao nível público, da entidade pública, é diferente, não é? Aí há mesmo uma questão de legitimidade muito importante e se é um representante, se ou está a representar uma organização ou uma instituição, ou seja o que for, tem que ser mesmo um perfil real, não é? Aí se faz um perfil diferente, está quase a enganar, não é? Porque está a dizer que representa uma instituição, uma organização e depois não é nada disso, não é? O que não tem sido incomum, né? Mas eu quero, então, agradecer aqui a presença das nossas convidadas. Nós conversamos hoje sobre cibercidadania com as professoras Eva Campos Domingues, da Universidade de Valladolid, na Espanha, e Cristina Leston Bandeira, da Universidade de Hull, na Inglaterra. Uma vez mais, obrigado. Obrigado também a vocês que nos acompanharam. Se quiserem mandar alguma crítica, sugestão, fazer alguma pergunta em particular, entrem na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima. Pronto.